Oi, pessoal, então bem-vindos à segunda parte da aula, né? Gente, então é o seguinte, agora eu vou encaminhar a proposta de redação da semana. Como eu falei antes, não é uma aula em que eu vou falar bastante sobre o tema, vou só encaminhar a proposta mesmo e vou explicar mais umas coisinhas de vocabulário relacionado à introdução da redação. Se vocês têm aí no computador ou no celular, quiserem pegar o celular, a apostila de vocês, na página 20 tem o tema Direito à Moradia no Brasil, Causas, Consequências e Intervenção. Se vocês quiserem pegar ali para acompanhar, eu vou dizer o que tem nessa proposta e como que vocês podem usar ela para fazer o tema de casa dessa semana. Então, eu vou pegar a minha aqui também. Muito bem. Como que eu vou usar esse material? Ali na página 20 tem as fontes das informações, que é onde a Pro pesquisou mais sobre o assunto, né, a falta de moradia no Brasil. E mais para baixo está escrito assim, tópicos para reflexão e que poderão ser usados na sua redação. Quando eu falo assim, ó, que poderão ser utilizados na redação, eu quero mais é que vocês utilizem mesmo, certo? Não é para ficar assim, viajando na internet, pesquisando sobre o assunto, tentando entender mais, porque às vezes quando a gente faz isso, corre o risco de nós encontrarmos algumas informações que não têm uma fonte muito boa, algumas informações erradas, tá? Então, a Pro estudou bastante para fazer cada uma das propostas, leu vários jornais e revistas para selecionar as informações mais adequadas para escrever esse tema, certo? Então pode usar o que está ali, você escolhe, tá? Ah, mas eu sei uma coisa muito legal que não tá na apostila sobre o assunto. Aí sim, porque daí você não perdeu tempo viajando na internet atrás de uma informação aleatória sobre o assunto, era algo que estava na tua bagagem cultural, que você aprendeu na escola, aprendeu nas aulas de história, de literatura, de filosofia, enfim, é algo seu, ótimo, usa na redação. Vou gostar, vou ficar feliz de encontrar ali uma informação nova. Mas não ficar perdendo muito tempo pesquisando na internet, não, tá? Então, ali você tem todo tipo de informação. Tem livros para citar, tem conhecimento histórico, por exemplo, ali o primeiro item. No século XX, a rápida industrialização atraiu a população das cidades e não existiam políticas que impedissem a formação de áreas irregulares. Então, esse é o famoso contexto histórico que dá para usar tanto na introdução quanto nos parágrafos de desenvolvimento. O processo de urbanização das cidades é algo que você pode ocupar ali. Aí tem um dado estatístico que é 80% da população brasileira vive nas cidades hoje, então houve toda essa mudança de perfil. Depois tem uma informação que pode ser citada também, que é, em 2001 foi aprovado o Estatuto das Cidades, que é uma coletânea de direitos e deveres das pessoas que tem moradia, que tem um prédio, um apartamento, uma sala comercial, qualquer estrutura que seja, ou mesmo um casebre dentro da cidade, existem direitos e existem deveres de quem ocupa a cidade. E é esse conjunto de leis que representa esses direitos e deveres e que você pode citar aí na sua redação. Daí, claro, se você quiser pegar um desses tópicos e estudar mais sobre o tópico, legal, vai ser um estudo interessante. Aqui de livro também tem Cidade de Deus, tem O Cortiço, tá? Tem a trilogia do Gaúcho a Pé, tem várias obras, várias informações. Então, para que temos esses tópicos para reflexão? Para você ler, pensar um pouquinho mais sobre eles, justamente como está dito ali, talvez pesquisar mais sobre eles também e depois escolher alguns para usar como fundamentação da sua redação. Na página seguinte do teu material, tem até uma redação que a Pro escreveu ali. O título é Fugere, Urben e o Déficit Habitacional. Esse texto ele foi escrito há algum tempo, sei lá, uns 4, 5 anos, e pensando numa prova de vestibular. Então, não é um texto para o Enem, como nós estamos nos preparando, que tem lá aquela conclusão com todos os critérios que são avaliados lá na conclusão. Mas eu coloquei mesmo assim aqui para vocês, porque vocês podem ler o texto e perceber como que a gente pode encaixar os livros da literatura e a parte histórica na redação de vocês também. Então, se alguma coisa na redação ficou legal, chamou a tua atenção, ficou
bom e você quiser usar, pode usar também, porque os textos que estão na apostila, eles são alguns exemplos, é todo um material que está de apoio aí para você escrever também, certo? Então você precisa escrever sobre déficit habitacional, sobre falta de moradia. Obrigatoriamente, porque já está na proposta, eu quero que vocês pensem causas para falta de moradia. Ali nos tópicos para reflexão, nós temos algumas causas, tá? E sendo a principal delas correlacionada ao contexto histórico de falta de planejamento urbano, né? O êxodo rural e a falta de planejamento urbano, mas tem também a escravidão, a colonização, ali também fala nos tópicos para reflexão os problemas com as drogas, as cracolândias, então são várias causas do problema do déficit habitacional. Os programas como Minha Casa e Minha Vida, que não foram bem estruturados. E daí no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu quero que vocês abordem as consequências para o meio ambiente, para as pessoas, assoreamento de rio, quando as casinhas são construídas na beira do rio, os acidentes em encostas, que as pessoas morrem nesses acidentes com essas construções em lugares inadequados. Então você vai fazer tudo isso no D2. E na conclusão, tenta colocar os 5 itens que eu abordei hoje na aula, que é quem que vai fazer a ação, qual é a ação que vai ser executada, por quais meios ela vai ser colocada em prática, detalhes dessa ação e a finalidade dessa ação, os efeitos que você espera encontrar colocando a ação em prática, certo? Muito bem, então eu vou compartilhar aqui de novo para falar mais umas coisinhas para vocês. Estão conseguindo ver a redação de novo? Alguém me dá um sim, um não? Sim. Obrigada. Então, quando vocês forem escrever a introdução, pensa que vai ter que ter tese, precisa fazer tese. Para fazer tese, precisa de adjetivo. Então, vou colocar aqui alguns adjetivos que vocês podem usar para construir a tese, mas eles também podem ser usados no restante da redação. Tá? Imperioso, que tinha nessa redação, crucial, essencial, danoso, dantesco, que deixa uma coisa terrível, assim, meio infernal. Foi lá em cima. Dantesco. Execrável. Essencial já coloquei. Fundamental. Podemos colocar também. Então, são alguns adjetivos. Para que servem os adjetivos? Para eu criar o posicionamento lá na introdução. Ou posso colocar também a ideia de que é ruim que aquele problema esteja acontecendo, que é negativo, né? Então, eu posso usar justamente é negativo, lamentável. Execrável. Execrável já coloquei. Muito bom. Lamentável, infelizmente, que é um advérbio. Até nas redações nota 1000 a gente vê o tristemente. Eu acho meio feio, mas aparece, funciona. Dá para se posicionar com ele também. Pode transformar o lamentável em advérbio também. Lamentavelmente. Então, esses são adjetivos e advérbios para criar posicionamento. Vou mostrar sua opinião sobre o assunto. Tá? Então, isso é importante para o vocabulário de introdução. Muito bem. Lá na introdução também você precisa conectar a contextualização com a tese. Se a contextualização é histórica, eu já falei na aula passada que você vai usar a expressão de tempo. Centenas de anos se passaram e no âmbito atual, atualmente. Mas e se o contexto for literário? Então você pode colocar links, coesão, mais ou menos assim, ó. Para além da literatura, essa realidade encontra eco no Brasil. Lá para cima. Eco no Brasil atual. Quando? Tema da redação. Tá?
E segue ali a introdução. Mas eu sempre preciso pensar dentro do meu vocabulário estruturas para conectar a contextualização com a minha tese. Ok, e na maioria das teses eu vou fazer tese A e B, sendo que A vai dar a ideia, transmitir a ideia de causa, e B vai transmitir a ideia de consequência. Então é importante que eu tenha um vocabulário com sinônimos ou expressões, não precisa ser necessariamente um sinônimo, pode ser uma expressão inteira, para apresentar a ideia de causa e para apresentar a ideia de consequência. Tá? Então, para causa, origem do problema, gênese dessa questão, gatilhos do problema, alavancas do problema, princípio, a própria palavra causa, que já está ali. Então, sempre dando essa ideia de causa e evitando usar propriamente a palavra causa. Aí, consequência. Outra que é legal aqui, condicionantes. Aí, para consequência, você pode usar advérbio, tipo consequentemente. Pode usar substantivo como danos. Pode usar verbo como implicar, acarretar. O verbo advir. Os danos advêm, daí com acento circunflexo, porque danos está no plural. Mas eu preciso também, então, de expressões que remetam a essa ideia de consequência para fazer a minha tese A e B. Então, aqui foi um pouquinho mais sobre o vocabulário para a introdução, tá? Na aula que vem eu vou falar mais um pouquinho sobre introdução e pretendo passar para vocês a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, mas hoje vocês já ficaram com uma noção um pouco melhor, porque eu falei lá que tinha o tópico frasal, o argumento 1, o argumento 2, tinha que estar tudo conectado, que no D1 havia conclusão também. Então, nessa semana, quando vocês forem escrever sobre o déficit habitacional, tentem já acomodar as ideias de vocês dentro daquela estrutura. E aí vocês vão caminhando, cada vez colocando mais um tijolinho assim nesse castelo de construção da redação para conseguir tirar uma boa nota, para alcançar os seus objetivos aí. Precisa sempre somar uma nova informação, sempre tentar fazer melhor. Eu sei que é muita informação, né, que muitos de vocês acabaram de sair de um ensino médio e às vezes assim o ensino da redação acaba sendo negligenciado frente a tantos conteúdos que o professor precisa vencer com vocês. Então é normal ter várias dúvidas, ter um pouquinho de dificuldade. Ou por outro lado, nós temos alunos que já ficaram vários anos sem estudar e estão retomando aí, e é tudo estranho, é tudo novidade. Mas persevera aí e escreve semanalmente que a tendência é melhorar e vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? Mais dúvidas? Nada de dúvidas?